Romanos, capítulo 13, versículo 8 em diante. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. Pois quem ama o próximo, cumpre a lei. Pois estes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. E digo isto a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Esse trecho me faz lembrar algumas lições que eu aprendi quando nos mudamos para o sítio. Sempre morei em casa e até em apartamento, e quando a gente queria lavar uma louça, tomar um banho, era só abrir a torneira e logo a água da rua vinha. Regar um jardim, lavar um carro, que eu faço raramente. Acho que eu daria para contar nas mãos quantas vezes eu lavei meu próprio carro. Mas água de rua sempre foi normal. E aí, de repente, nos mudamos para o sítio, aliás, antes de mudar, e decidimos que a gente precisava de água. E fomos atrás de um poceiro. Poceiro é o homem que faz poço. Só depois eu descobri que tem diferença de poceiro e homem que cava fossa. A fossa parece com um poço, mas é só um buraco. O poço tem que descer, até chegar na água. Tem que ser no lugar certo, tem que ser na profundidade certa. E nós contratamos um homem sem pesquisar muito. Depois eu descobri que ele não era poceiro. Éramos marinheiros de primeira viagem. E ele começou a cavar o poço, mas antes ele me deu o preço. Ele me disse: enquanto for terra, o preço vai ser tanto. Quando chegar na pissarra, quase que dobrava. Eu perguntei: o que é pissarra? Pissarra é um chão duro, parece pedra. Eu falei: tudo bem. Contratei o homem. Passou uns dias, eu estava em Campinas no escritório, o telefone tocou e era o poceiro. Ele disse: achei pissarra. Cavei 2 metros e achei pissarra. Aí eu assustei. Eu pensei que aí tá bom, né? Já começou, tem que precisar de poço. Passou uns dias, ele ligou de novo. E ele me disse: cavei 11 metros. Achei água. O que eu faço?
Ele que era o poceiro e eu que era o marinheiro de primeira viagem. Ele fez igual um médico que um conhecido compartilhou, que a mulher foi no médico, o médico examinou a menina, e aí ele pegou o bloco de receita e virou para a mulher e disse: "O que eu receito para sua filha?" E ela disse: "O senhor que é o médico, o senhor que tem que saber o que ela precisa." Mas na realidade ele não era médico, ele estava fazendo de conta que era médico. E o poceiro me perguntou: "O que eu faço?" E eu pensei: 11 metros. Eu estava até conversando com o Manuel antes do culto. 11 metros é praticamente essa altura até o telhado. Um poço de 1 metro, 11 metros de altura. Eu pensei: é muita água. Eu falei: cava mais um pouquinho. Porque eu imaginei na minha cabeça de garoto da cidade que a água iria subir 11 metros. Então eu falei: cava mais um pouquinho, porque é muita água, né? Bom, ele cavou um pouquinho, aí começamos a construção. Na primeira semana da construção, o pedreiro me ligou e disse: "Seu poço secou." Eu falei: "Mas tem 11 metros." Ele disse: "Mas secou." E aí eu aprendi algumas lições sobre poço. Uma delas: nunca cave o poço em tempo de chuva, porque o solo fica encharcado, uma parte da água desce, e quando a pessoa começa a cavar, logo acha um falso lençol freático, que foi o que aconteceu comigo. Na época que eu cavei meu poço, era época de chuva. O homem tinha que ter dito: agora não é época de cavar poço, tem que esperar a seca. Como ele achou a água rapidinho, ele achou um veio assim, fraquinho. Então, nunca cave um poço em época de chuva. O correto é cavar na seca, porque vai cavar mais ainda, e quando achar a água na seca, você vai ter água o ano inteiro, porque na seca você já achou água. Segunda lição que eu aprendi: o nível da água não sobe. O que você cavar para baixo do poço é a sua caixa d'água. Terceira lição que eu aprendi: quanto mais largo o poço, melhor. Quando eu fui comprar a zimbra, tinha 3 tipos de zimbra: 1,20 m, 1 metro e de 80. Ele me deu o preço. Eu falei: não vou comprar o mais barato, mas também não vou comprar o mais caro. Comprei o do meio, 1 metro. Então, 11 metros, com 1 metro de largura, quando ele veio para cavar mais um pouco, ele disse o seguinte: as zimbras não estão descendo mais. Porque depois de cavar um pouco, eles começam a colocar aquelas zimbras, parecem uns canos grandes de concreto. E eles descem as zimbras e colocam uma para fora da terra. E aí o poceiro vai cavando lá no fundo, embaixo daquela primeira zimbra, e conforme ele vai cavando, tudo vai descendo. Daqui a pouco aquela zimbra que está para fora da terra fica no nível da terra. Aí eles colocam outra em cima e ele vai cavando e vai descendo. Quando o poceiro voltou na segunda vez para tentar cavar mais um pouco, a terra já tinha acomodado em volta das zimbras, então as zimbras não desciam mais. Ele disse: tem uma opção, é descer uma de 80 por dentro. Se eu tivesse comprado a de 1,20 m, ele desceria de 1 metro por dentro. Como eu comprei de 1 metro, só cabia a de 80. E aí ele desceu a de 80 e não conseguiu cavar quase nada, porque já não tinha mais espaço. Depois nós aprendemos, no outro poço, na casa do meu irmão, eu já procurei um poceiro com referência. Já falei para ele: cava na época da seca, agora não. Coloca a zimbra de 1,20, porque se precisar dá para descer a de 1 metro depois, e se precisar mais na frente, desce uma de 80 por dentro. E quando achar água, cava uns 4 metros para baixo. Aí você vai ter a caixa d'água. E aí eu aprendi mais uma lição com o poceiro de verdade. Quando ele terminou, ele disse, aliás é até engraçado, porque eles acham a água e eles dizem: tá lá, ó, tá vendo tá merejando água ali? Você fica olhando e fala: não estou vendo. Ele fala: ali. Às vezes põe a luz naquele lugar ali, ó, você não está vendo ali, ó.
E aí, depois que ele cavou o poço, terminou, ele disse: tira bastante água desse poço. Pode usar muito, e usa sempre, porque senão os canais de água entopem. E aí o poço deixa de dar água. Mas tinha que deixar a água fluir. Paulo está dizendo aqui aos romanos: não fiquem devendo nada. Capítulo 13 de Romanos, versículo 8. Não fique devendo nada, exceto o amor. Sabe quando você faz um favor para alguém, a pessoa fala o quê? Estou te devendo essa. E às vezes eu respondo: não está devendo não, só está devendo o amor. Nós sempre temos que estar em dívida com o amor. Quer dizer, eu não vou dar amor, não. Sempre o máximo de amor que você puder dar, ainda será pouco. Mas temos que parar aqui para pensar algumas coisas. Quando a pastora Lúcia e eu começamos a namorar, alguns aninhos atrás, eu lembro que no começo eu dizia: te amo. E ela me respondia: te gosto muito. Passavam uns dias, encontrava novamente, que eu morava em Campinas, ali em São Paulo. Eu dizia: te amo, te gosto muito. Ela estava dizendo: você ainda não conquistou, não. Até um dia que ela disse: te amo também. Eu falei: opa, a resposta mudou. Mas de uns tempos para cá, você vai encontrar gente dizendo que ama chocolate, ama o cachorro, ama o gato, ama ficar sem fazer nada. E amor virou uma coisa assim para tudo e para nada. Quando a gente pensa na Bíblia, versículos que para nós aparece a palavra amor no português, na linguagem original, havia no mínimo 3 tipos de amor. Já ouvi falar de que existem até outros, mas os mais conhecidos na época da Escritura eram o eros, o filéu e o ágape. O eros você conhece, é aquele amor mais para a área sexual. Daí vem erotismo. A outra palavra, a segunda, filéus, é o amor dentro da família, pai para filho, irmão com irmão, é um amor dentro de família. Mas a Bíblia fala do amor ágape, que é o amor de Deus. Esse amor é o que nós não podemos ficar devendo para ninguém. O amor de Deus. Paulo está dizendo: não fiquem devendo nada para ninguém, exceto o amor. Pois quem ama o próximo, note que não está dizendo quem ama o irmão da mesma igreja, que é fácil a gente se amar aqui dentro da igreja. Mas Paulo está dizendo que eu tenho que amar o próximo. O próximo pode ser aquele vizinho chato, pode ser aquele parente chato, pode ser aquele cunhado que te perturba, pode ser a pessoa que você não conhece e ela já não vai com a sua cara. Ele é seu próximo. E nós precisamos amar. E não é uma opção, é uma ordem. Eu preciso amar. Note que não é o amor, aquele de, às vezes você encontra uma pessoa, não significa que você vai chamar para casa para almoçar. Mas você precisa amar aquela pessoa. Ela foi rude com você no trânsito, você precisa orar por aquela pessoa e se segurar para não responder na mesma moeda. Senão você vai descer e estar no mesmo nível que aquela pessoa. Você precisa dizer: vai em frente. Deus te abençoe. Paulo está dizendo: não fique devendo nada para ninguém, pois quem ama o próximo compreende a lei. E note que ele fala algumas leis lá do Velho Testamento, lá dos 10 mandamentos, e ele diz o seguinte, que todas essas leis
E as outras, porque ele cita algumas, ele cita: não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Essa palavra está lá em Levíticos. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. A gente se cuida, a gente dorme, a gente se alimenta, a gente se cuida, porque há um amor pessoal. Mas eu preciso amar as outras pessoas. Eu preciso deixar esse amor fluir. Lembra do poço? Que tinha que deixar a água fluir para que ele desse água por muito tempo. O amor de Deus, esse amor é o amor ágape. É o amor que Deus derrama. A Bíblia diz que Deus é amor. Deus é amor, o amor ágape. E esse amor de Deus, que Deus é amor, não é que Deus contém amor. Ele é amor. Esse Deus que ama, que é amor, Ele enviou o seu Filho para morrer no seu lugar porque Ele te ama. Ele é amor. Ele não ama só você. Ele ama todas as pessoas do mundo. As que já viveram, Ele já sabe as que vão nascer. Ele conhece elas também. Já conhece, porque para Deus não há ontem, hoje, amanhã. Deus é eterno e Deus ama a todos. E Ele deseja salvar a todos, e Jesus morreu por todos. Mas aceitar este presente de Deus é uma opção, não é obrigado. Não é obrigado. Outro dia eu estava num lugar e o almoço era bom, ou a janta, não me lembro. E a pessoa disse: tem que ir jantar, né? Eu falei: não é obrigado. Não é obrigado. Você pode ficar sem jantar, não tem problema nenhum. Claro que ele sorriu porque ele queria jantar. O amor de Deus, esse amor que Ele tem, não é obrigado a receber esse amor. Não é obrigado a receber esse presente que Ele deu. Qual é o presente que Ele deu? É Jesus, seu Filho, que morreu por mim e morreu por você. E esse Deus que é amor, a Bíblia diz que nos últimos tempos, esse amor que precisa estar dentro da igreja vai diminuir. Vai diminuir. Isso está lá em Mateus 24:12. Jesus mesmo disse: e por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Você tem visto coisas terríveis? Você tem visto tragédias causadas por pessoas? É porque a maldade tem se multiplicado e o amor tem diminuído. Mas não é porque o amor está diminuindo em alguns lugares, em algumas pessoas, que eu vou deixar o meu amor diminuir também. Em obediência, eu preciso dizer: Deus, não deixe o meu amor esfriar. Esse amor ágape, esse amor que fala na Bíblia que Deus é amor e que Ele derrama esse amor, que esse amor em mim possa crescer. E é o amor dentro da igreja. Lembra que falamos outro dia sobre os dons do Espírito? Que o Espírito Santo dá dons diferentes para pessoas. Para um ele dá um dom, para outro ele dá outro, para outro ele dá outro dom. Mas o fruto do Espírito é amor. E aí vai dizendo, está lá em Gálatas, nós vamos chegar lá daqui a pouco. O Espírito Santo, quando vem para a minha vida ou para a sua vida, é o Espírito Santo de Deus. E Deus é amor.
Então, quando o Espírito Santo de Deus, que é amor, vem para a minha vida e para a sua vida, o fruto vai ser amor. O amor de Deus vai ser derramado. Amor só pelos da igreja? Não, Paulo está dizendo aqui em Romanos que amor pelo próximo. Eu preciso amar. Eu preciso orar por pessoas que até mesmo não gostam de mim. E eu preciso dizer, Deus, põe alguém perto dele para falar do Evangelho. Deus, põe alguém perto dele para ajudar ele a entender por que ele tem ódio de mim. Tem um rapaz aqui no bairro que sempre que eu passo por ele, eu cumprimento. Ele já falou que não gosta de mim, mas não faz mal, a gente cumprimenta. Quem sabe um dia ele vai entrar aqui. Quem sabe se um dia alguém vai falar do Evangelho e ele vai olhar para mim e vai responder o meu cumprimento. Mas o amor de Deus precisa ser derramado. Jesus disse o seguinte, lá em João 13:35. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. O amor é a propaganda da igreja. O amor é a propaganda da igreja. Esse é o amor, a propaganda verdadeira. Ultimamente tem aparecido muitas formas de atrair pessoas. Estava conversando a semana com o Zé Maria, lá da academia. A médica insistiu tanto que a gente resolveu fazer e a pastora que me puxa. Aí ela brinca que depois, quando eu vou na médica, eu que recebo o elogio, né? Mas por mim eu faltava. Mas aí ela fica, vamos embora. Mas eu estava lá com o Zé Maria, ele estava com uma camiseta escrito Desafio 9/6. Eu perguntei, o que é isso, Desafio 9/6? Aí ele sorriu e disse, isso foi um tempo atrás, que todas as academias estavam fazendo o desafio e nós fizemos o nosso, que era perder 9 quilos em 6 semanas. E aí ele disse, mas ficou estressante, porque tinha aquela coisa assim de tinha que perder peso. E aí ele estava falando isso, eu pensei, às vezes na igreja a gente passa por a mesma coisa, a gente tem uma ideia, vou fazer tal coisa que vai funcionar, e de repente vira uma coisa estressante. Há muitas coisas com o passar dos anos que a gente vai vendo que surgiram na igreja, como uma certa propaganda, e muitas delas se tornaram estressantes. Qual é a forma que a igreja precisa atrair pessoas? Atrair no sentido de chamar para si as pessoas. Chamar para si. A Bíblia diz que nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Porque Jesus amava. E se Jesus é o seu Salvador, e se o Espírito de Deus está em você, o amor de Deus vai ser derramado e você vai deixar esse amor fluir e esse amor vai tocar pessoas, eles vão dizer, a Carol é diferente, a Irene é diferente, a Roberta é diferente, o Sebastião está diferente. E as pessoas vão olhar e vão dizer, tem algo diferente. É o amor que tem que ser a propaganda da igreja. Mas se o pastor der mau testemunho, as pessoas vão dizer, aquele pastor. Se os irmãos da igreja dão mau testemunho, eles vão dizer, mas vai naquela igreja lá. Mas se todos nós, dermos bom testemunho e fizermos o que é certo e formos pessoas que amam, e o amor pode ser apenas olhar a pessoa, olhar. Um especialista de uma faculdade, professor,
resolveu fazer um teste com os alunos e ele se vestiu de faxineiro, da mesma faculdade que ele dava aula. E por uns dias ele andava pelos corredores e ninguém o cumprimentava, porque ele era o faxineiro. E ele se sentiu mal, porque ele percebeu que existem pessoas invisíveis. Carol que fala que o Jânio, quando chega para abastecer, fala oi pro frentista, né? Porque ele já foi frentista. E ele diz, pior coisa é quando chega alguém para abastecer e só dá a chave e não fala nada e só... Então ela diz, fala oi primeiro, fala bom dia, fala alguma coisa. O amor de Deus tem que nos levar a olhar as pessoas. E, se possível, olhe nos olhos. Olhe nos olhos das pessoas. Dê um sorriso, já é suficiente. Fale alguma coisa. Às vezes, ofereça ajuda. Às vezes, Deus vai te dar alguma direção, mas as pessoas vão conhecer. 1 João, capítulo 3, versículo 16 a 18. 1 João, capítulo 3, versículo 16 até o versículo 18. Aí diz o seguinte: nisto conhecemos o amor. Note bem o que está dizendo aí, João. 1 João 3, 16, não é João 3, é 1 João, lá na frente. Capítulo 3, versículo 16 a 18. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a vida pelos irmãos. Ora, desculpa, eu pulei um pedaço. Que Cristo deu a sua vida por nós, portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Então o amor não pode ser um amor fingido. Eu acho engraçado às vezes algumas pessoas que a gente encontra na rua e a pessoa diz, querida, e às vezes você sabe que quando estão separados, uma fala mal da outra. O amor não pode ser fingido. Se você não está amando, não é para fingir amor. É para você dizer, Deus, eu não estou amando. E o que está faltando em mim, do Senhor. Não é para fingir amor. Esse amor ágape, esse amor que vem de Deus, esse amor que precisa ver fluindo de você, dentro da igreja, mas também fora. Peça para Deus. Peça. Amor não é algo que se aprende na escola dominical. Eu vou frequentar a escola dominical, vou assistir às aulas da Jaqueline para aprender como amar. Não, amor não se aprende na escola dominical. Também não vai ser uma oração que o amor vai entrar. O amor tem que vir por meio do Espírito Santo na sua vida. Romanos capítulo 5, versículo 5. Romanos 5, 5. Diz, ora, a esperança não nos deixa decepcionados. Romanos 5, 5. Bíblia nova é pior para achar. As folhas são meio coladas, né? Mas depois de um tempo elas viram mais fácil. Romanos 5, 5.
Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. Quando o Espírito Santo vem sobre uma pessoa, a evidência não é se ela fala assim ou fala assado. A evidência é se o fruto de Deus está nessa pessoa. E o fruto do Espírito está lá em Gálatas 5, 22 em diante. Gálatas capítulo 5, versículo 22 até o 24. Pouquinho depois de Romanos. Gálatas 5, 22 a 24, nós lemos essa passagem, creio que semana passada. Aí diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Então o Espírito vai ser derramado sobre a sua vida se você pedir. E o amor de Deus vai fluir. Vai ser transbordado. Amor pelos da igreja, amor pelos que estão na igreja, mas ainda estão meio briguentos, ciumentos. Acontece, dentro da igreja tem gente, e onde tem gente tem problema. Onde tem gente, você vai encontrar alguma coisa de defeito. Mas a gente tem que amar até essas pessoas. Até aqueles que estão, sobe e desce na vida cristã. Parece que estão num tobogã. Sobem e descem. A gente tem que amar essa pessoa, ter paciência com essa pessoa e aguardar. Porque um dia ela vai compreender que, puxa, eu preciso andar direito, eu preciso consertar minha vida, eu preciso abandonar as coisas erradas. Paulo, voltando lá para Romanos, para a gente terminar, capítulo 13, depois que ele diz que você não deve ficar devendo nada para ninguém, versículo 8, Romanos 13, 8, não fique devendo nada para ninguém. Então, se você deve alguma coisa para alguém, pague. Se você não tem como pagar, pelo menos procure a pessoa e diga: eu estou devendo, estou lembrando que eu estou devendo, não posso pagar agora, mas eu vou pagar. Nem que seja parcelado. O ruim é quando a pessoa deve e daqui a pouco você encontra a pessoa em algum lugar com um carro novo, daqui a pouco ela publica que viajou não sei para onde e não te pagou. Então, se você deve, pague. Mas fique devendo o amor, ou seja, mesmo amando, você pode ainda amar mais o amor de Deus. Ame o seu próximo. Ame o seu próximo. Versículo 10 diz: o amor não pratica o mal contra o próximo. É por isso que Paulo diz que todos os mandamentos podem ser resumidos em amor. Se você ama, você não vai praticar o mal contra outra pessoa. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. E digo isso a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto.
Paulo está no tempo de Roma como um império. Um tempo difícil. Estava ouvindo alguém dizer que nessa época os judeus estavam colocados como escravos. E eram muito baratos. Era muito barato comprar um escravo judeu. E alguns eram até queimados vivos para iluminar as festas. Alguns eram jogados para leão comer, só para alegrar a multidão. Naquela época, a igreja achava, será que o fim está chegando? Será que é agora que Jesus vai voltar para buscar a igreja? Porque Jesus não disse quando vai voltar. Então, naquela época, Paulo já estava dizendo, o fim está próximo. Está mais perto, é como se ele dissesse, está mais perto hoje do que ontem. E eu posso dizer, Jesus está mais perto hoje do que da semana passada. Está mais perto. Não sei se você continua acompanhando, as coisas estão aumentando lá, para o lado de Israel, Palestina e tudo mais. Alguns povos já estão dizendo que talvez vão entrar, se outro país entrar, eu entro também, contra. Mas hoje estamos mais perto da volta de Cristo do que ontem. Então Paulo está dizendo, acorda, é hora de despertar. Naquela época tinha crente dormindo na fé, fazendo coisa errada, bagunçando, fazendo o que não devia fazer. E Paulo está dizendo, gente, e se o fim for agora? E para muitos o fim aconteceu. Muitos cristãos e muitos judeus foram mortos pela perseguição dos romanos. Muitos. Aquele coliseu romano lá foi construído com escravos judeus. E dentro dele depois foram queimados e foram devorados muitos cristãos. Nero mandou queimar. Lembram aquele programa para gravação de CD? Que chamava Nero? E era o Coliseu pegando fogo. É porque Nero pôs fogo em Roma e disse que foram os cristãos. Para que os cristãos fossem perseguidos. Mas Jesus não voltou naquela época de Paulo. Mas Paulo já estava dizendo, é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Versículo 12 do capítulo 13. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas. Paulo está escrevendo para a igreja de Roma, para os cristãos de Roma. Paulo não está escrevendo para os homens lá da praça. Paulo não está escrevendo para os políticos da época. Paulo está escrevendo para a igreja, para os cristãos, e ele diz, vai alta a noite e o dia vai chegando, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos da arma da luz. Vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdia e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne, porque as obras da carne são coisas erradas. Essa palavra serve para nós hoje também. Acorda. Acorda. Ame as pessoas. Deixe que o Espírito Santo venha sobre a sua vida. E o Espírito Santo de Deus, do Deus que é amor, sendo derramado sobre a sua vida, o amor entra. Esse amor ágape. Não estou falando do amor eros, do amor filéu, estou falando do amor ágape. Esse amor tem que estar em mim e em você, como fruto do Espírito Santo. E aí esse fruto
que é como se fosse uma mexerica, o amor. Você abre, tem todos aqueles gomos dentro. Esse amor vai fazer a diferença. As pessoas vão olhar e vão dizer: eu acho que eu vou numa igreja. Eu acho que eu vou numa igreja. Estava conversando com alguém hoje e ele falou: a minha esposa me disse, a igrejinha ali da esquina está ficando tão bonita, vamos lá um dia. Vamos lá um dia. Então ore, mas ame, para que as pessoas tenham coragem de entrar. Tem gente que acha que só pode entrar aqui se for convidado. Uma pessoa uma vez disse: eu nunca entrei porque eu achei que precisava de convite de alguém e nunca ninguém me convidou. Então, que as pessoas possam olhar e dizer: eu vou ali na igreja. Que as pessoas possam encontrar na padaria e ouvir: vai lá na igreja. Que as pessoas possam encontrar no comércio: Carlos. Que a pessoa possa te encontrar, Cláudio, que começa a trabalhar a semana, glória a Deus, amém? A carteira de motorista dele saiu e o emprego também, só está esperando a carteira de motorista para começar a trabalhar com o carro. Que as pessoas possam olhar e dizer: esse povo ama. Amar não significa que você vai ser bobo, mas significa que você vai, às vezes, não funciona assim. Não é desse jeito. Não é do jeito que você está falando. Deixa eu te mostrar como é que funciona. Isso que você falou, a Bíblia diz outra coisa. Amor de Deus. Nós vamos pedir amor de Deus agora. E como é que o amor vem? Pelo Espírito Santo de Deus. Então convide o Espírito Santo para vir sobre a sua vida. Simples assim. Porque o Espírito Santo entrando, o amor de Deus vai entrar. E você deixando esse amor tocar vidas, o amor de Deus vai fluir. Vai alcançar pessoas. Abaixe sua cabeça. Vamos orar. Obrigado, Deus, pelo teu amor por nós. O amor que foi tão grande que o Senhor não ficou sem fazer nada. O Senhor deu o seu melhor. Jesus Cristo. O Deus que se esvaziou e assumiu a forma de pessoa. E Jesus amou, e amou até o fim. E Ele mesmo enviou o Espírito Santo, que quando vem sobre as nossas vidas, o perfeito amor é derramado. Nessa noite nós queremos, como igreja, pedir que amor seja derramado em nossos corações, por meio da presença do Espírito Santo em nós. Te convidamos, Espírito Santo, entra no nosso coração, entra na nossa vida e derrama esse amor, um amor que nós não temos por vontade própria, mas esse amor só é possível quando vem pelo Senhor. Espírito Santo, que o amor sendo derramado em nós possa tocar vidas, abençoar pessoas, fazer o bem, ajudar os oprimidos, orar pelos que estão aflitos, fazer a diferença para aqueles que estão passando por tempos difíceis, ter paciência com aqueles que estão relutando em compreender o que o Senhor tem para elas. Que esse amor, o amor ágape,
possa nos encher e que as nossas famílias sejam conhecidas como famílias que amam os vizinhos. Que lá no trabalho sejamos conhecidos como funcionários que amam estar com pessoas e fazer o bem. Que esse amor possa levar pessoas a uma busca pelo Deus vivo e verdadeiro, o Deus que é amor. Amém. Bem, que Deus te abençoe. Continue orando depois. Continue orando. E à medida que você for percebendo o amor na sua vida, deixe esse amor fluir. Porque é como o poço. Quanto mais água você tira, mais água vem para dentro dele. Deixe o amor fluir. Amém?